para dar a sua saudação inicial e depois a gente dá continuidade aí para o nosso trabalho. Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Gabriela, faço parte aqui do time de Responsabilidade Social e Direitos Humanos da Braskem e fico à frente da coordenação nacional do programa Ser Mais, junto, né, aos pontos focais aí localmente, que vocês devem conhecer melhor. E é um grande prazer estar aqui com vocês, né, este ano, novamente, iniciando aí com o Fórum de Líderes, que tem um tema super relevante, né, principalmente quando a gente olha a cadeia da reciclagem, olha essas lideranças, né, que nós temos aí nas cooperativas, muitas são tocadas por mulheres, né, então trazer essa temática de empoderamento feminino, da importância das mulheres, né, na cadeia da reciclagem, né, como agentes ambientais é realmente muito relevante, então eu acho que vai ser um fórum aí de reflexões muito positivas, né, para todos, né, para homens e para mulheres. Então, fico muito feliz também de estar aqui escutando, né, e também absorvendo todos esses conteúdos. Então, bem-vindos, né, e um bom fórum para todos. Obrigado, Gabi. Então, boas-vindas e bom dia a todos e todas nesse nosso fórum. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui nesse encontro com vocês, porque também é uma oportunidade que a gente tem para trocar ideias, né? E ampliar a nossa visão de mundo, que é um pouco o grande papel das lideranças, né? E é o que a gente quer, que as lideranças não sejam só lideranças no sentido dos negócios, mas que sejam boas lideranças que possam estar dando aí orientação, apontando caminhos, direção e ajudando as pessoas a fazer acontecer. Então, por isso, esse é um motivo, esse é um mote do nosso encontro do Fórum. A gente espera que todos estejam bem, fortes, motivados para enfrentar os desafios de mais um ano que se inicia, né? Nós estamos iniciando o nosso Fórum 2023 e desejamos, em nome do programa, eu quero desejar a vocês todos muita força, muito trabalho, muito êxito, e que nossa cooperação, com cada uma das cooperativas que integram o programa, possam crescer, avançar nos seus processos de desenvolvimento, melhorando o faturamento, a renda, e, sobretudo, melhorando a qualidade de vida de todos os trabalhadores e todas as famílias que se envolvem dentro das cooperativas, né? É tudo que o programa espera: crescimento econômico, crescimento social e sustentabilidade ambiental. O fórum, é sempre bom reforçar, né? A gente sempre busca, dentro desse espaço nosso aqui do fórum, porque nós temos outros espaços para a gente discutir e aprender, né? Mas no fórum a gente sempre procura discutir grandes temas da sociedade que estão relacionados com o nosso mercado específico, para que a gente possa entender cada vez melhor o mercado da reciclagem, as oportunidades que esse mercado pode estar apontando para os nossos negócios. Também queremos entender sempre, trazer sempre temas relacionados à política pública e que impacta nesse setor, e sempre é importante a gente ver o que está acontecendo. Agora, recentemente, nós tivemos a notícia que já está feita a regulamentação. Eu quero estudar sobre esse assunto, talvez trazer aqui para vocês essa discussão sobre incentivos fiscais nacionais para investimento no setor. Isso é uma boa novidade. Essa lei já está tramitando há muito tempo, ela já foi promulgada, faltava regulamentar para que pudesse, então, as cooperativas e os programas pudessem estar buscando apoio financeiro de empresas ou de pessoas físicas com incentivo fiscal. Então, é uma boa notícia aí nacional que faz parte dessa política pública que avança, que recua e que a gente tem que estar sempre atento. Também a gente busca trabalhar no nosso fórum boas práticas de gestão, né? Discutir algumas práticas de gestão que possam ser importantes para o nosso trabalho dentro das cooperativas. E, finalmente, um dos temas muito importantes para nós é o tema dos direitos sociais,
das conquistas sociais, dos direitos humanos, já que nós todos aqui trabalhamos com pessoas, né? E todas essas cooperativas, elas nasceram a partir dessa motivação de trazer inclusão social para pessoas que fazem parte do nosso meio. Então, portanto, é muito importante também a gente discutir temas relacionados a isso, porque isso vai ser importante na nossa visão e no nosso relacionamento com o nosso público-alvo, ou com o nosso público interno dentro das cooperativas. E hoje, então, nós estamos privilegiando o início do nosso ano com esse tema que, em vários momentos, foram trazidos por vocês, que é o tema do empoderamento feminino, né? A mulher e o trabalho coletivo, o reconhecimento da força da mulher no mercado de trabalho e nos desafios de geração de trabalho e renda, e, sobretudo, de trabalho e renda no meio popular. Então, é um tema importante, é uma agenda que ela está no dia hoje, né? É uma agenda muito atual na sociedade brasileira, e é uma agenda que está muito importante dentro das nossas atividades aqui. E para animar essa conversa, nós convidamos a Edileuza Guimarães, que está aqui presente conosco e que aceitou o nosso convite. Desde já agradeço, Edileuza, pela gentileza de vir aqui compartilhar a tua experiência conosco e nos ajudar a conversar um pouco sobre esse tema. A Edileuza é presidente, é presidente da Associação de Trabalho em Domicílio da Economia Solidária, entre outras organizações que ela está participando aí já há um bom tempo. Então, Edileuza, eu vou deixar que tu te apresente melhor e te dar a palavra para que tu possa iniciar aí a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela tua presença e bom dia. Bom dia a todos, todas e todes. Obrigada pela apresentação, seu. Como você já disse, eu sou a presidente da Atendo, a Associação de Trabalhadores em Domicílio da Economia Solidária. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa construção enquanto mulher negra, né, e estar aí representando outras mulheres tão fortes quanto eu. Hoje nós estamos aqui, a nossa sede fica em Osasco, aqui em São Paulo, e nós organizamos coletivamente mulheres dentro dos princípios da economia solidária. Eu trouxe uma apresentação para fazer para vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa experiência, falando um pouquinho sobre esse tema, que quando o Fábio me convidou, assim, eu pensei em tantos temas e eu falei assim, bom, vamos falar um pouquinho do que a gente entende e que a gente vive, né? Então, falando um pouquinho desse tema, trouxe 2 apresentações aqui para fazer para vocês e a gente conversar um pouquinho, dialogar e trocar as experiências aí. Posso pedir já para compartilhar? Eu vou só desligar a minha câmera, porque eu estou no celular e eu Pega vou olhar melhorzinho que for. que eu não enxergo muito bem. Bom, pode falar Aqui agora. Pode passar já o primeiro slide. Essa é a apresentação da nossa associação, essa é a logomarca, né? Quando a gente fala de economia solidária, a gente tem que falar um pouquinho sobre os modelos de autogestão, né? O que a economia solidária organiza, né? Os trabalhadores do movimento de geração de trabalho e renda da economia solidária são divididos em grupos e segmentos, né? Eles se organizam de diversas maneiras. Então, na economia solidária, eles se organizam em grupo de produção coletiva, grupo de moradores de bairro, coletivos de finanças solidárias, associações e cooperativas. Isso inclui também as cooperativas de reciclagem. Aqui na nossa cidade, nós temos 3 cooperativas organizadas dentro dos princípios da economia solidária. E as diversas formas de organização trazem como resultado a geração de renda, fortalecimento local, como, por exemplo, as feiras de troca, as feiras de economia solidária, os fundos rotativos solidários, que é uma forma de uma autogestão financeira, né? É uma finança solidária que traz autonomia para os trabalhadores, né? Sem estar preso aos juros tradicionais dos bancos aí convencionais. Está tendo um pouquinho de barulho.
Pedindo o E pessoal aí, desligar, botar no silencioso, que fica melhor, tá? a autogestão, a gente atende, organiza essa autogestão a nível municipal, estadual e nacional. Né? Nós participamos de fóruns, comitês e estamos aí também a nível regional, América do Sul e mundial, também nos debates aí do trabalho em domicílio e economia solidária. Pode passar o slide. Cada slide que eu trouxe para vocês, pessoal, traz umas fotinhos aí das mulheres, do jeito que elas se organizam, né, como que a gente trabalha, e enquanto eu for falando, vocês podem estar aí observando as fotos. Nessa foto aí tem algumas companheiras e vocês podem dar uma observada. Né. Trabalhando os nossos princípios, nós nos organizamos dentro dos princípios da economia solidária, né, que são a autogestão, a democracia, a solidariedade, a cooperação, o respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Tudo isso a gente pode, ali, dentro dos nossos coletivos, dentro das cooperativas que vocês trabalham, né, coletivamente a gente pode exercer esses princípios, né, ali no nosso dia a dia de trabalho. Pode passar. Os nossos direitos e deveres, né? É direito de um trabalhador de economia solidária, sobretudo como cidadão, o acesso à informação, dialogar com o poder público, participar de debates públicos, gerar renda independentemente de sua constituição, ter acesso aos programas de seguridade social. É dever do trabalhador de economia solidária, sobretudo como militante, compartilhar o conhecimento, multiplicar as metodologias praticadas, exercer os princípios que nos regem, praticar finanças solidárias. Então, a gente, no nosso trabalho, a gente tem esses direitos e deveres que a gente vai fortalecendo cada vez mais, né, no nosso dia a dia. Ao lado vocês podem acompanhar algumas fotos de algumas ações que a gente teve, e o nosso diálogo é interessante porque assim, a gente fala muito dos direitos e deveres, e hoje como a gente está falando aqui do empoderamento feminino, vocês podem observar nas fotos que a gente busca muito fortalecer o diálogo com lideranças femininas, né? Porque uma mulher, ela só se empodera se ela empodera as outras. Né? E empoderar não quer dizer que a gente vai estar colocando as mulheres para lutar contra os homens, não. Empoderar é fazer com que a mulher use a sua inteligência para se fortalecer e fortalecer as outras que acompanham ela. Né? Use ali sua expertise para estar num movimento onde todas as mulheres são beneficiadas com aquilo que a comunidade pode ter de melhor e assim valorizando a mulher num todo. Né? Pode passar, por favor. Aí falando um pouquinho da Atendo, a Atendo ela foi fundada em 2019 porque ela nasceu assim com um propósito para fortalecer e organizar os trabalhadores a partir da geração de trabalho e renda. Porque naquele momento ali, em 2018, depois de 2016, 2017, que a gente veio ali de um golpe, né? A economia solidária no país ela ficou abandonada. E aí, junto a muitos outros movimentos, né? E nós, mulheres, a partir desse momento, a gente vê a necessidade de se fortalecer, enquanto trabalhadora, principalmente, que se trabalha gerando renda a partir da sua casa, né? Então, a gente organiza coletivos que são formalizados ou não, né? Que exercem o trabalho no segmento de sua escolha. Quando a gente trouxe o debate de trabalho em domicílio, trouxe esse diálogo para abrir com o poder público, com organizações do setor privado, para ter o apoio que a gente procurava, a gente viu que muito era nós por nós, né? Dizem muito hoje em dia, né? Ninguém solta a mão de ninguém, somos nós por nós. E isso é verdade, porque a gente, enquanto movimento, a gente viu aquela necessidade. E foi quando a gente pensou em ter uma associação que organizasse trabalhadores e trabalhadoras, e são trabalhadoras em sua maioria, que organizasse para fortalecer o diálogo, para fortalecer o debate da economia solidária ali, já que a gente estava abandonado pelo poder público, né? E aí foi nessa organização, nessa questão de debate, que a gente começou a chamar atenção lá fora, né? O engraçado é que primeiro a gente chamou atenção lá fora para depois chamar atenção aqui dentro do nosso país.
e a gente conseguiu muito apoio. Hoje a gente está organizando trabalhadores a nível nacional, mas de uma forma assim tão fortalecedora, que a gente tem mulheres que, quando se fala assim, você é da Tendo? Sou da Tendo. Como que é estar na Tendo para você? Estar na Tendo para mim é como estar numa família. E a gente é uma família de mulheres que empoderam umas às outras. Pode pular, por favor, o slide? Hoje nós na Tendo, quando eu falo para vocês assim, que o movimento social, principalmente a economia solidária, que é um movimento de geração de trabalho e renda, ele tem em sua maioria mulher. Nós, recentemente, nós realizamos um mapeamento dentro da Atendo, ele foi um mapeamento a nível nacional, porém, dentro ali da realidade que compõe a Atendo. E nós descobrimos realmente que nós somos quase que 90% mulheres dentro da Atendo. E isso já fica bem visível na composição da nossa diretoria, porque somos 8 diretores, somos 8 diretores, desses 8 diretores, 6 são mulheres. Então, a gente se sente feliz por sempre estar trazendo mais mulheres para o diálogo, sempre estar trazendo mais mulheres para essa discussão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim, um pouco triste, porque, poxa, quanto mais os homens entenderem a importância desse movimento, mais a gente se torna empoderada junto aos homens também, né? Porque isso é importante, né? Então, a gente realizou esse mapeamento, descobrimos coisas assim grandiosas, né? A quantidade de pessoas que lutam por um movimento, em sua maioria mulheres. Nós realizamos rodas de conversa, como essa aqui, essa é online, mas a gente hoje já estamos no presencial, né? A gente está priorizando o presencial, porque tem aquela coisa do contato, né? De você estar olhando as pessoas ali, estar perto, dar aquele abraço, porque para a gente é muito importante, não é só empoderar, né? É o acolhimento, é ser humano. A gente realiza bastante eventos com os temas que hoje em dia são mais polêmicos, né? Que é organizar trabalhadores do público LGBTQIA+, mulheres egressas, né? A gente tem uma parceria com uma organização que organiza mulheres que são egressas do sistema prisional. Então, quando a gente pensa em empoderar, por que não pensar em todas as mulheres, né? Nós temos rodas de conversa com psicólogos, porque é super importante. Isso também é dar empoderamento, também é dar autonomia para as mulheres, porque hoje em dia, além da economia solidária, fala-se muito sobre a economia do cuidado, né? E quem exerce a economia dos cuidados? É a mulher. Mas quem cuida de quem cuida, né? Então, hoje em dia, a gente vê mulheres super sobrecarregadas, né, de tarefas domiciliares, tarefas no trabalho, tarefas ali do dia a dia, e elas não têm como colocar isso para fora, como tirar esse peso, assim, não é um peso ruim, mas é uma coisa que ela precisa, poxa, quem vai me ouvir, quem vai cuidar de mim, sendo que eu cuido de todo mundo, né? Então, a gente tem roda de conversa com psicólogos, fazemos oficinas práticas, né, para apoiar ali na inserção da mulher, naquilo que ela gosta de fazer. Além da oficina, a gente dá o suporte para essas mulheres, para que elas... Desligar a câmera. Desligar? A gente também dá o suporte para essas mulheres, para que elas venham a não só aprender, ela aprende, ela se empodera, ela vai para o mercado. Então, hoje, além da a gente ter, dar esse suporte para ela, a gente também tem apoio para conseguir dar esse apoio para essas mulheres, né? E aí, só lembrando de uma coisa que eu não mencionei, a Atendo nasceu dessa necessidade da gente se organizar e tudo, mas antes da Atendo, eu e a minha vice-presidente, a gente tinha um projeto chamado Mulher, Trabalho e Economia Solidária, onde a gente ia nas comunidades e igrejas, em associações de bairro, a gente fazia reuniões com mulheres, né, e a gente levava o tema da economia solidária para elas, como que elas podiam se organizar, né, fazendo coisas simples ali dentro das suas casas, junto ali na comunidade, como elas podiam se reunir
né, e gerar renda juntas. E aí foi quando a gente viu que realmente a gente estava levando conhecimento, a gente estava levando empoderamento, porém a gente não estava organizando. E aí foi quando veio a ideia da gente ter a Tenda. Organizar de uma forma muito mais humana, né? Porque muitas organizações hoje em dia, elas têm muito número. Eu atendo X pessoas, né? Atendo hoje em dia, ela tem quase 200 associados. Mas cada associado que a gente tem, a gente conversa particularmente sempre com eles. E a gente sempre tira um tempinho para isso. É bastante tempo, mas a gente sempre tira um momento para estar fazendo esse diálogo mais humanitário, porque para a gente não importa o número, para a gente importa a qualidade, né, do atendimento, porque a gente não quer mais do mesmo, a gente não quer mais uma organização que vai mostrar números para a sociedade, a gente quer uma organização que vai mostrar qualidade de vida para mulheres da sociedade. Então, o nosso atendimento, a nossa parceria é sempre para fortalecer a mulher, para empoderar a mulher, mas para organizar a mulher e para ser cada vez mais humano, porque nós mulheres precisamos desse acolhimento, nós mulheres precisamos desse apoio uma das outras, né? Então a gente está sempre pensando na mulher e nos homens também, né? A gente não é uma organização voltada somente para a mulher, mas por ser dirigida por mulheres e em sua maioria mulheres feministas, a gente tem aí um compromisso, né, de estar organizando e cuidando cada vez mais de nós mulheres. Pode pular um pouquinho, pular o slide. E aí, eu acho que é o último slide esse, né? A Tendo vem trabalhando para que a gente mobilize cada vez mais trabalhadores, né, e trabalhadoras. A nossa atuação vai muito além da comercialização, como eu disse para vocês, né? A nossa missão é a organização. E é uma mensagem que a gente sempre deixa, né? Que somente organizados conseguiremos uma comercialização que gere renda e trabalho de maneira justa. E aí abaixo tem uma foto para vocês. Nós estivemos lá na OIT em 2019 presencialmente discutindo economia solidária, economia dos cuidados. Já estivemos lá meu Deus, esqueci. Foi eu lembro e depois eu falo para vocês. Foi um encontro para articular sobre trabalho a nível mundial, né, na OIT, lá na ONU. Isso foi em 2019. E no ano passado nós também tivemos presentes de forma virtual, levando as nossas necessidades, né, para ser debatido lá na OIT. E no ano passado, na convenção do trabalho, né, o tema foi economia solidária, né? E muito se falou sobre um convênio, o convênio 177 da OIT, que trata sobre o direito do trabalho do trabalhador em domicílio. Então, muito se falou sobre esse convênio, que está inserido nas diretrizes da economia solidária. Foi um debate assim bem extenso, bem importante para nós do movimento de economia solidária. E aí eu acho que esse é o último slide, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre essa apresentação, eu estou à disposição. Eu trouxe uma outra apresentação para fazer para vocês, mas é uma coisa bem rápida, é mais um resumo, porque tudo isso que eu falei para vocês, a gente resumiu na nossa cartilha. Hoje a gente tem essa cartilha digital, né? E pode compartilhar ela, por favor? A gente tem a digital que está disponível no nosso site, atendo.org, e nós também temos impressa. Então, nos encontros que a gente vai, a gente distribui essa cartilha gratuitamente. Né? No nosso site, ela também está aí para quem quiser acessar, que fala um pouquinho sobre o trabalho em domicílio, a organização do movimento de economia solidária, pode passar. Né? E a gente também tem umas páginas dedicadas, né, a como nós, mulheres, podemos nos proteger com leis que nos respaldam, que nos apoiam. Né? Então, aí um pouquinho da nossa cartilha. Essa cartilha ela foi feita por uma das nossas associadas. Ela desenhou de uma forma que a leitura ficasse atrativa, não tem muito texto, mas ela tem ali o desenho de tudo que nos representa, né? Que é a boleira, né? Que faz Linda o cartilha, hein? Sim, é o nosso orgulho.
É lá o trabalhador rural, que muitas vezes ele tem ali a horta em casa, então ele é um trabalhador em domicílio, pode se organizar dentro dos princípios da economia solidária, né? Aí temos a definição do que é o trabalhador em domicílio, também pode ir passando. Então, tudo que você faz a partir da sua casa para gerar renda te torna um trabalhador em domicílio. E isso inclui também a reciclagem, porque muitas pessoas não trabalham em cooperativa, né? Elas tem gente que faz a triagem ali a partir da sua própria casa e depois leva para vender, né? Então, ele também é um trabalhador em domicílio, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre tudo que nos rege. Deixa eu beber um pouquinho de água. Já respondo. Fala um pouquinho sobre a importância da gente exercer a nossa cidadania enquanto seres humanos, né? Cuidar do nosso espaço, da nossa terra, que nos proporciona tudo o que a gente precisa para gerar nossa renda. Fala um pouquinho sobre as nossas cartas, sobre os nossos tratados, né? Pode ir passando. São 27 páginas, mas aí você já está quase chegando na parte interessante. Aqui fala um pouco sobre a importância de todas as vidas importam, as negras sobretudo, né? Do movimento LGBTQIA+, e todas as nossas diretrizes de luta. E aqui chegou na parte que eu queria mostrar para vocês, aqui onde a gente dá aqui uma atenção para as mulheres, né? Para nós mulheres, né? Pode ir subindo. Aqui, né, nós dedicamos essas páginas para as mulheres, para que elas saibam sobre as leis que nos protegem, né? É a Lei Maria da Penha, pode subir, né? É a Lei Carolina Dickmann, tem várias leis, né? Que a Lei do Minuto Seguinte, são leis que a gente tem a nosso favor e muitas mulheres não têm o conhecimento dessas leis, né? Acabam sofrendo violência doméstica, sofrem algum tipo de abuso, e a gente não fala somente do abuso sexual, tá, gente? A gente fala o abuso verbal, qualquer tipo de abuso, nessa cartilha explica direitinho, né, como que a gente se protege de qualquer tipo de abuso contra nós mulheres, né? Sobretudo as mulheres negras, que quando a gente fala assim de todo tipo de abuso, né, a gente tem a mulher negra ali como a que está no topo ali do preconceito, da violência e tudo mais. Então, essa cartilha também é dedicada um pouquinho para que nós mulheres ficamos aí um pouco mais empoderadas, né, no tema de nossa proteção, no tema de nosso fortalecimento. Termino aqui, esse é um pouquinho do que eu queria apresentar para vocês, e aí estou aqui para a gente conversar, dialogar, né, e trocar ideias, tirar dúvidas. Muito obrigado, Dileuza, por esse início de conversa. Está aberta a palavra para todos que querem fazer perguntas ou comentários, etc. Né? Eu já iniciaria perguntando para ti, Dileuza, qual é a abrangência da Tendo? Ela é mais São Paulo? Ela tem uma abrangência nacional? Vocês têm outros locais e sede ou pessoas que são a referência da Tendo em outras regiões do país? Ou vocês estão mais focados em São Paulo? Atendo, como a gente nasceu vindo assim de um diálogo internacional, a gente organiza a nível nacional os trabalhadores. Hoje nós estamos presentes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, no Ceará, né? Estamos iniciando o diálogo com o pessoal de Rio de Janeiro e da Bahia. Então, assim, é um passo de cada vez, né? Não é tão fácil. A gente nasceu em 2019, então como é um tema novo, a gente vai levando os companheiros, não, eu quero trazer aqui, isso demanda tempo, demanda dinheiro, né, que a gente ainda não tem muito, a gente faz viagem, vai lá, dialoga, leva a informação, e aí acaba que criando lá uma pontinha da tenda onde a gente vai. Legal. Felipe, tu nos ajuda aí nas mãozinhas levantadas, quem quer fazer perguntas. Está aberta a palavra aí.
Acho que a gente tem uns comentários no chat, né? Deixa eu ver aqui. Isabel dizendo, né? Que bacana essa prática dos princípios da economia solidária. A Camila já tem uma... Ó, a Camila perguntou. Quais as dificuldades que essas organizações de mulheres encontram? Olha, pela minha experiência, eu posso dizer para você, Camila, que a grande dificuldade, principalmente quando a gente fala de movimento de geração de trabalho e renda, né, economia solidária, que é a nossa expertise, a grande dificuldade é fazer, por exemplo, número um, primeiro que as pessoas entendam que a gente está trabalhando, que a gente está gerando renda, que a gente, por exemplo, muitas mulheres dentro da Atendo, principalmente, elas são chefes de família, né? Então, o trabalho dela gera renda para que ela possa ali minimamente, né, ou unicamente ela que é o arrimo, né, de família, ela que sustenta a casa toda. Mas a grande dificuldade é fazer que eu tenho muitos relatos, né, de mulheres que falam assim: na minha família, as pessoas falam que o que eu vivo não é trabalho, que o que eu faço não é trabalho. Então, essa é uma dificuldade que a gente todo dia tem que fazer as pessoas entenderem. O que a gente faz é trabalho e a gente tem direito, a gente luta por esses direitos. Então, a gente gera renda, a gente sustenta uma casa. Né? Se eu estou na minha casa fazendo um bolo que foi encomendado por uma vizinha ou quem quer que seja, se eu coloco meu produto na internet, eu vou trabalhar para produzir. Então, isso é trabalho? É uma dificuldade. Essa é a primeira. E outra dificuldade é fazer com que homens, dentro do movimento, né, e isso não é uma regra, tá? Assim, existem as suas exceções, mas fazer com que homens nos respeitem enquanto trabalhadoras. Isso é uma dificuldade, por isso que esses diálogos aqui são super importantes. Eu estou super feliz de ver homens aqui, porque um recadinho para os homens, vocês têm que entender que a gente trabalha, que a gente cansa, porque muitas de nós, agora eu vou dar como exemplo eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou uma trabalhadora em domicílio que exerce N funções dentro de casa para gerar renda, para cuidar da casa também, e também exerço os cuidados, né? Então, os homens têm que entender que a partir do momento que a gente ergue, né, a bandeira não só do feminismo, mas a bandeira de luta por direitos para as mulheres num todo, principalmente o direito de ser trabalhadora e de gerar renda, né, tem que entender que a gente está aí para a luta, a gente está aí para o diálogo e a gente está aí para o que deve e a gente quer respeito. É um pouquinho das dificuldades. Outra pergunta acho na verdade um comentário da Cristiana, né? Tu falou sobre tinha ali sobre a lei da Maria da Penha, né? Ela disse Sim. que a lei nem sempre faz o efeito esperado. Até eu não Não. sei se a Cristina gostaria de comentar, mas enfim, um pouco mais. Quer comentar? Acho que nós temos uma mãozinha levantada. Acho que é a mãozinha levantada. Pode comentar. Mas antes de você comentar, tipo, pode comentar, Cristiana. É legal, a gente está aqui para conversar, né? Para dialogar. Uma coisa sobre a Lei Maria da Penha, eu tenho um caso dentro da tenda de uma mulher que ela sofria violência doméstica. Eu acho que vocês já devem ter ouvido várias vezes, né? Ah, eu fiz boletim, eu fiz o boletim, eu fiz boletim. Tipo, guarda boletins, né? Boletins de ocorrência sobre contra o agressor. Nem medida protetiva ela conseguiu, mesmo com a Lei Maria da Penha, mas a gente tem que, sim, lutar e fazer com que a lei, né, esteja a nosso favor. Né? A gente tem que fazer que funcione. Né? Então, essa é uma das lutas que a gente tem enquanto mulher, né? Fazer com que as leis funcionem para quem ela deve funcionar. Pois é. Estou vendo aqui os comentários.
A Melry está com a mão levantada. Quer falar, Melry? Ué. Cadê? Baixou a mão. O que mais? Vamos ver. Mais comentários? A gente está aqui para perguntar. Eu tenho uma pergunta para fazer para o grupo em geral. Não sei daqui quantas pessoas têm aproximação com a economia solidária, vivenciam, já viveram, já tiveram alguma experiência com a economia solidária? Alguém aqui teve, conhece, se aproximou alguma vez? Só dizer Ivanilda, eu não vale. Tem que É. falar. conta pra gente como foi a tua experiência. A Vânia vem trabalhando um tempo, né, com a economia solidária. Acho que a Magda também. A Virgínia da Coprel Antares. Fiquem à vontade para falar, viu, meninas? Teve alguém que foi o quê? Eu. Enquanto isso, eu queria te perguntar uma coisa, Edileuza, uma Sim. curiosidade. Quando tu falas em reconhecimento do trabalho em domicílio, isso significa o quê? É um reconhecimento em lei? É um reconhecimento das pessoas, se reconhecer, chamar atenção sobre isso, para o tema? Ou vai mais além do que isso? Já que vocês participaram de convenções da OIT, etc., existe algum tipo de reivindicação de que esse trabalho, de algum modo, efetivamente seja reconhecido como um direito trabalhista, com alguma coisa assim? Como é que vocês estão nesse tema, nessa pauta? Olha, Alceu, existe essa luta desde lá dos anos de 1970, né, quando o tema surgiu, né, mundialmente. Surgiu primeiro lá na Ásia, né, mulheres que se organizaram e já se denominaram trabalhadoras em domicílio porque exercem suas funções dentro de casa, cuidam da família e ali vão gerando sua renda, né? E aí, em 1996, essas mulheres, elas fizeram um encontro, né? E aí desse encontro saiu esse convênio 177, né? Onde elas reivindicam o direito ao reconhecimento, né? Do trabalho em domicílio enquanto categoria, enquanto trabalhadoras. Então, essa é uma discussão, esse é um tema que a gente leva para dialogar com o poder público, para que a gente possa ser reconhecido enquanto trabalhadores do domicílio. Aí todo mundo fala assim, mas vocês podem abrir um CNPJ enquanto MEI, mas poxa, eu preciso só vou ser reconhecida se eu for o MEI, eu não posso ser reconhecida de outra forma, como trabalhadora mesmo. Eu não quero ser reconhecida como microempresária. Eu não quero esse empreendedorismo que estão vendendo, que não é para mim. Sou trabalhadora. Então, essa é muito da nossa briga, né? Ser reconhecido quanto categoria de trabalhadores de domicílio. E quando se faz parte do movimento de economia solidária, aí fica um pouquinho mais difícil, porque a gente vê muito o movimento atrelado à questão de assistencialismo, né? Então, não é o que a gente quer trabalho, né? Claro que a assistência do governo ela é importante, né? Para muitas mulheres, por exemplo, que estão ali num nível de extrema pobreza, assim, bem difícil, bem complicado. Mas quando a gente presta o assistencialismo e depois coloca ela num programa, num movimento de geração de trabalho e renda, isso torna ela uma pessoa ainda mais fortalecida, né? Então, a gente está lutando para ser reconhecido enquanto trabalhador. E a gente não quer ser reconhecido enquanto empreendedor, porque a gente realmente não é. Empreendedor nos moldes capitalistas. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. Pessoal, vocês têm espaço para perguntar ao vivo, não precisam só fazer Seria perguntas. legal ouvir as Fica vozes, melhor né? até ouvir as Isso. pessoas fazendo perguntas. Bom dia, tudo bom, Edileuza? A Edileuza já conhecia, Magda aqui de Salvador. Tudo Tudo bem? bom, né? Tudo, sim, amor. Que Então, linda. né, a gente já vê nessa caminhada assim de economia solidária, né? E aí quando a gente percebe, a gente vê que a economia é feminista, né?
Edileuza. Sim. Então, a maioria dos empreendimentos, né, tem como base as mulheres, né, à frente. Então, a gente viu muito bem isso também, a questão na pandemia, né, se alguém tinha dúvida, isso agora não ficou, né, nenhuma, né, com relação a Pois isso. é. E aí, quando você traz essa questão de ser reconhecido, né, esse trabalhador, essa trabalhadora, principalmente na economia solidária, percebe que é uma luta mesmo, né, da questão do, assim, do movimento, né, a gente vê empreendedor social, empreendedorismo, né, mas a gente quer ser reconhecido enquanto trabalhador e trabalhadora dessa forma de organização, né, que é coletiva, né, onde a gente busca, né, se busca a questão da geração de renda, mas é toda a forma de se lidar da questão do trabalho em si, né, da gestão democrática, né, para não ficar naquela questão assim de só no papel, né? E a gente sabe o quanto esse exercício é difícil, mas que é possível, né? Da coletividade, da participação. E, assim, eu gostei muito quando, né, teve essa proposta da gente falar sobre a questão das mulheres, né? Eu sei que já tem até um bom tempo que a gente vem discutindo no SEIMAD, de discutir com as cooperativas quais seriam os temas, né? Eu acho que a gente tem acertado, acho que é esse mesmo caminho de trazer, porque às vezes o que acontece está tão envolvido, né, na produção, pensando na comercialização, e às vezes a gente esquece de fazer esse trabalho mesmo que é de base, que é de formação, né, porque não adianta às vezes assim, a gente quer crescer, né, quer que as cooperativas cresçam, mas não é só a questão do econômico, né, mas também a questão mesmo das pessoas, né, e aí quando a gente vê também a questão das mulheres, né? Então, assim, da questão da saúde, né? A questão também da formação, o que é que eu vejo aqui, né? A questão, assim, quantas líderes, né? A gente tem aqui, né? Nessa sala, né? Que vem fazendo essa gestão desses empreendimentos e a pauta da economia solidária, né? Que é cada vez mais urgente, né? Frente ao capitalismo, frente ao que a gente quer desenvolver, né, dentro das cooperativas, nessa parte de formação, né? Então, é sempre bom, né, a gente trazer esses temas e fico contente quando eu vi, ainda pensei assim, Edileuza, será que é aquela mesma Edileuza? Né, pelo nome que eu conhecia, e o trabalho bonito que vocês vêm fazendo, né, junto a pensar também outras formas de organização da economia solidária, né, que é você juntar as trabalhadoras, né, às vezes cada uma está produzindo, às vezes de forma individual, mas pensar de forma coletiva, né, eu acho que é também um dos desafios que nós temos frente às cooperativas, né, algumas já conseguem já caminhar, né, principalmente essa questão das vendas coletivas, né? Aqui na Bahia a gente ainda tem tentado, né, fazer com que isso avance, mas assim trazer, né, essa questão também dos direitos das mulheres, que às vezes a gente só fica mesmo. Eu vi que uma das amigas aí colocou, né, se eu dependesse da Lei Maria da Penha, mas assim, a gente não sabe que a gente tem direito, a gente não tem como reivindicar, né? Acho que é uma questão também de saber até onde se pode buscar ajuda, né? Então, a gente tem os conselhos, né, de defesa do direito das mulheres, às vezes tem algumas instâncias, então isso também é preciso ser discutido, né, dentro das cooperativas, porque são mulheres de várias trajetórias, né, várias vivências, e costumo dizer que o primeiro ato de coragem é quando uma mulher ela consegue falar que ela está sofrendo abuso, né? A primeira coisa, eu pedir ajuda, né? Então, a gente sabe que acontece, né? Muitas vezes, às vezes, aquela colega, até o comportamento dela, muitas vezes muda, né? Então, se a gente não tem esse olhar também, né? De conhecer, de perceber, né? A outra também, a gente também não tem como realmente ajudar, né? E trazer essas... E parabéns, viu? Pelo trabalho de vocês, e que bom saber que vocês já estão esticando o pezinho aqui para a Bahia. Então, eu estava conversando com a Anne alguns dias atrás. Mas, assim, você sabe o que é interessante? É que você traz a questão da mulher, ela está sozinha, a trabalhadora ou o trabalhador está sozinho, né? E esse é o individual. Quando a gente constitui uma associação que dialoga com os princípios da economia solidária, a gente traz o individual para trabalhar num coletivo, uma associação, ele já está exercendo ali o trabalho coletivo associado, né? Então, ele está aprendendo. Isso a gente sempre conversa, né, sobre isso. A gente fala, bom, a gente está trazendo pessoas que trabalham individualmente, mas a gente está ensinando o trabalho coletivo para ele através
dos princípios da economia solidária que rege aqui a nossa associação. E muito bom te ver, Magda. Eu vi que tinha algumas perguntas, eu tinha um comentário aqui no chat. Oi, pode falar? Oi, pode. Bom dia. Fico feliz de ouvir sua fala e você trazer a discussão de economia solidária como um tema também relevante, né, para as nossas práticas. Então, como eu falei lá no chat, eu já fiz parte da coordenação nacional do Fórum Brasileiro e aqui em Alagoas sempre atuante junto ao Fórum Estadual de Economia Solidária e incentivando, né, os empreendimentos para que eles possam fazer parte das discussões para além do trabalho de produção. Tá? Então, assim, quando a gente junta todo esse eixo, todo esse link, né, essa grande discussão que a economia solidária abraça, a gente consegue, né, levar essas discussões para os empreendimentos, para as bases. É um desafio, não é? Porque não é só o dia a dia o trabalho ali que vai trazer a remuneração, a gente precisa estar preparado politicamente, estar preparado socialmente, né? A gente precisa ter essa fundamentação nas leis e nos direitos que nos amparam. Então, eu fico feliz com sua fala, é uma satisfação fazer parte, né, desse momento, e que bom que a economia solidária se protagonize junto às cooperativas e associações de catadores mundo afora, né, que impulsione e possa trazer mais essas reflexões do trabalho associado, do trabalho coletivo, que não é fácil, não é? Mas a gente tem uma cultura muito forte, né, da competição, da concorrência, do trabalho mais explorador, e a gente tenta fazer com que no dia a dia esses conceitos sejam aplicados na prática. É isso mesmo, Virginia, isso mesmo. E cada vez mais a gente vai se fortalecendo. A gente, nesse período de pandemia, a gente perdeu muitas pessoas, né, pro vírus, né? Mas enquanto movimento a gente perdeu pessoas assim pro capitalismo, né, pro mundo capitalista, né? Porque o nosso movimento ficou enfraquecido, né? Nos trouxeram uma vida virtual, né, que a gente não tinha nenhuma habilidade com isso, nenhuma vivência, nenhuma familiaridade, e a gente teve que aprender. Mas aí, por conta de toda essa dificuldade, a gente perdeu muitos trabalhadores, né, que hoje em dia se arrependem, né, eu não devia ter saído e tal, e tem gente voltando para o movimento, né, mas, assim, enquanto organização, né, da economia solidária, a gente está buscando sempre fortalecer ainda mais, né, buscar mais pessoas, trazer mais pessoas para o movimento, porque o nosso movimento vale muito a pena mesmo. Obrigada pela Hoje sua mesmo está fala. acontecendo aqui a reunião da coordenação do fórum. Eu não fui porque a gente ia participar, né, desse momento agora com vocês. Ai, Mas hoje tem o dia inteiro à tarde, vou ver se eu passo lá. Tá? E além da pandemia, tivemos um desgoverno, né, que desmobilizou os movimentos sociais, né? O próprio Fórum Brasileiro ficou fragilizado, mas seguimos na luta e estamos nos reerguendo com mais força. Com certeza. Se Exatamente. você vê a Seguimos na Márcia, luta. se você vê a Deixa Márcia eu- de Aracati na reunião, fala para me um beijo. Ela é de Atendo, viu? Sabe, Edileuza, quando tu estava falando, eu É. fiquei me perguntando, e essa é uma pergunta que eu faço para o grupo todo, tá? Que a tua fala, ela e essa organização, ela trata muito de um público que me pareceu que não seria o público exatamente das mulheres que estão aqui, porque elas trabalham dentro de organizações formais, elas, em tese, não trabalham em domicílio, né? Elas estão dentro das cooperativas, e as cooperativas, em boa parte do Brasil, elas têm uma grande presença feminina. Talvez até porque as cooperativas geralmente estão próximas da sua comunidade, no entanto, na medida que tu ia falando, eu fui pensando assim, sim, mas esse é um tema importante, porque essas mulheres todas,
que trabalham aqui têm uma dupla jornada de trabalho, né? Elas trabalham e são reconhecidas quando elas estão fora, dentro da cooperativa, que estão trabalhando e estão gerando renda, mas elas trabalham quando chegam em casa. Muitas vezes, as lideranças aqui das cooperativas enfrentam dificuldade porque as mulheres têm uma dupla jornada. Sim. E, às vezes, uma atrapalha a outra, né? Ou ela está aqui e não está lá em casa, ou ela está em casa dando conta dos filhos. Eu vi aqui alguém dizendo assim, eu estou cuidando de 5 filhos sozinhas. É difícil. Não é fácil, então, realmente não é fácil. Isso acaba impactando numa e no outro. E, de alguma maneira, isso tem a ver com as nossas cooperativas, cuja a presença feminina é muito grande. Não só nas lideranças, mas também nas trabalhadoras. E quem visita as cooperativas vê muito forte, dentro do processo da triagem, etc., muitas mulheres, né? O que vocês acham disso? Acho que esse tema ele também é importante para nós, porque existe aqui uma bandeira que ainda que sobrecai sobre as mulheres, que é a dupla jornada de trabalho, ou seja, tem uma parte do trabalho que é o trabalho em domicílio que não está reconhecido, de fato. Será que a gente tem alguém que queira responder? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Me chamo Vânia, né? Estou aqui hoje representando a Copvila. E assim, isso é um tema de suma importância, né? Isso é um tema que a gente tem que pautar diariamente, né? Porque enquanto a gente tenta se organizar, tem outras mulheres lá fora que estão se sufocando e precisam realmente das mulheres que estão organizadas para sair desse sufoco, né? A gente viu que não são só os segmentos dos catadores, das catadoras. Nós temos várias mulheres a nível nacional que têm experiências, trabalham com outras coisas, né? E que a gente precisa organizar elas para trabalhar coletivamente. Sofremos um golpe enorme nesse desgoverno, com a pandemia se tornou pior, né? E com a pandemia a gente viu que o segmento, né, mesmo que seja um segmento que algumas mulheres acham que não seja da economia solidária, se fortaleceu, porque aí foi aonde dentro de casa elas conseguiram se organizar para tirar o sustento, para fazer um delivery, né, na sua própria comunidade, no seu próprio local onde mora, e tirar o sustento da sua família assim, né? Mas aí que depois ficou perdida porque não sabe como dar continuidade, porque aí as coisas também a gente sabe que vai enriquecendo, né? Vai ficando caro as coisas. Então, assim, a gente passa por um processo que o nosso povo, né? Nós, o povo, principalmente as mulheres, nesse desgoverno, está tudo desarticulado, e a saída para articulação, para a nossa própria valorização, é o trabalho coletivo. E o trabalho coletivo, seguindo tanto o cooperativismo como a economia solidária, porque a gente valoriza não só a questão do material, porque o cooperativismo normal, o negócio dele é lucro, né? Não quer saber do trabalho humano. E o cooperativismo, junto com a economia solidária, ele valoriza o ser humano como tal. Então, nos valoriza, nos coloca em primeiro lugar, né? Não é só o material, mas também a valorização humana, né? Porque a partir do momento que a gente trabalha coletivamente na economia solidária, a gente tem 2 viés. Tem a valorização do empreendimento e a valorização de nós como ser humano, né? Que é aquele ditado, ninguém solta a mão de ninguém, então um cuida do outro. Então, isso é de suma importância, né? É de suma importância que todos nós, mesmo que tenham um pouco de conhecimento de economia solidária, que a gente pegue todas as nossas mulheradas que estão aí querendo, né, querendo uma mão, né, querendo uma mãe, uma voz, um espaço para dizer qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é o caminho que eu tenho que me liberar do machismo, qual é o caminho que eu tenho que sair, né, que eu tenho que ser independente, mas que eu não me sinta só. Porque muitas vezes nós mulheres gritam, mas a gente não é ouvida. Então, a gente tem que mostrar para essas mulheres que, mesmo se elas gritarem, elas vão ser ouvidas porque nós estamos junto com ela. E é esse o princípio da economia solidária, né? A economia solidária é isso, é ela gritar e saber que não está sozinha, ela gritar e saber que tem um coletivo junto com ela. Porque muitas das vezes, é que nem a companheira aí colocou, tem a Lei Maria da Penha, verdade.
Mas muitas das vezes o que ela precisa não é nem da Lei Maria da Penha, ela precisa gritar e outras mulheres apoiar ela, porque infelizmente nós mulheres ainda sofremos o preconceito de outras mulheres, né? Isso é nato, nós ainda sofremos preconceito de outras mulheres, que era dizer assim, não, se ela está sozinha, eu vou lá para ajudar ela. Mas não, fica soltando pedra, fica dizendo coisa, e isso desmotiva ela. Então, muitas das vezes, a gente não precisa de uma Lei Maria da Penha. A gente precisa que nós, mulheres, que a outra mulher que está do lado, que está passando por dificuldade, que nós chegue lá e diga que ela não está sozinha, porque nós já passou por isso e superamos, porque outras mulheres lá atrás segurou na nossa mão e disse que nós não estava sozinha. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos fortalecer nossas mulheres, dizendo que elas não estão sozinhas, em momento nenhum. Que a Lei de Maria da Penha existe, mas que além da Lei Maria da Penha, existe a lei da força diária de todas nós mulheres juntas, né? E esse é o verdadeiro princípio do trabalho coletivo organizado no cooperativismo da economia solidária. Porque a economia solidária é isso, é nós cuidar um do outro, é esquecer a diferença, né? É nós se fortalecer. Né? Então, assim, o tema é de suma importância, é um tema que a gente tem que estar pautando diariamente, tanto nas cooperativas, tanto nas associações de catadores, não desmerecendo os companheiros, que tem companheiros que nos apoiam, mas tem uns que não apoiam, mas também clarear a mente deles. Que a gente vive num século diferente, que a gente tem que mudar o patriarcado, né? Que se eles foram criados daquele jeito, mas ele tem que repensar, né? A mulher não é um instrumento dele, não é uma mercadoria dele, né? Que a mulher também pode fazer tudo o que ela quiser e estar onde ela quiser e da forma que ela quiser. Não é isso? Mas, para isso, muitas mulheres querem fazer, mas aí se sentem só. E a saída é essa. A saída é a gente fortalecer. Existe a lei, existem as leis. Só que a lei maior, que motiva, né, que movimenta a gente, é saber que outra mulher vai estar com a gente e vai estar nos apoiando. E a gente precisa fazer isso diariamente. Né? Então, parabéns, companheira Edileuza, a explanação maravilhosa, mas o reforço. Nós somos a economia solidária, nós somos o povo que realmente pode nos fortalecer. Nós organizados, nós estremece a Casa Branca, minha filha, a gente faz ela descer. Isso a gente precisa estar organizado e vamos juntos na luta. Eu não vou dar continuidade, porque eu vou entrar na reunião do Movimento Nacional dos Catadores, né? Que eu faço parte da representação estadual dos catadores e a gente tem uma reunião hoje. Mas é isso. Então, assim, a gente precisa realmente, de fato, ocupar esse espaço. Nós precisamos mostrar para as mulheres que qualquer espaço político da nossa categoria, a gente tem que ser os verdadeiros protagonistas. Não é estar lá balançando a cabeça que nem lagartixa, sim, não, sim, não. É dizer, é falar nossa voz. Porque muitas vezes a gente ocupa esses espaços, mas as pessoas botam o medo lá atrás, a gente está lá só de fantoche, representando só de físico, mas não tem espaço de fala. Então, nós precisamos preparar nossa mulherada e todo o coletivo de mulher e homem, que nesses espaços onde a gente está, a voz é nossa. Então, se a gente não faz nos ouvir, a gente vai ficar sempre oprimido. Mas que a gente não está sozinha. A lei, né, de toda a lei, a força maior é a nossa. Então, toda mulher do mundo precisa saber que ela nunca está sozinha, independente de onde ela esteja. Que ela pode gritar, que a lei não venha, mas que nós, mulheres juntas, a gente faz a revolução acontecer. Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Linda. Obrigada, Ivanilda. Me permite vir um instantinho, antes de você sair, de falar uma coisa. Quando você fala assim que nós mulheres temos que estar uma do lado da outra, assim, realmente tem que ser isso. Vou dar um relato aqui, mas é rapidinho para falar. Faz 2 anos eu fui ameaçada de morte por um marido de uma amiga minha. Hoje ela faz parte da TEM. Mas pelo simples fato de eu ter chegado na casa deles, eles passavam por muita necessidade, né? Ele com os problemas deles de droga, e ela, uma mulher, querendo se libertar daquilo. Ela me ligou, né? Me falou que estava passando, e eu sou muito assim, eu não sei ver ninguém passando dificuldade e ficar de braços cruzados, né? Então, por isso que eu amo a economia solidária, eu sei que eu estou no movimento certo. E prontamente, assim, eu fiz uma mobilização e consegui algumas coisas e fui levar na casa dela. Fiz o meu carro, fui levar. E aí eu cheguei lá, ele estava super, hiper revoltado. E, assim, como a gente sabe, mulheres empoderadas empoderam outras, né? Então, ele tinha uma raiva tremenda de mim, porque eu sempre incentivei ela a sair daquela vida, porque nós mulheres não merecemos isso.
se ela estava do lado do companheiro querendo que ele saísse da vida que ele estava para que eles pudessem viver uma vida melhor e ele não queria, então ela tinha que sair daquilo, né, que ela estava fazendo a parte dela. E ele não gostava de mim justamente porque ele falava que eu colocava coisas na cabeça da mulher dele. E quando eu cheguei lá com as coisas, eu deixei na casa dela, ele estava chegando. E ao me ver, ele começou a me xingar, a falar um monte de coisa, e eu não sou mulher de baixar a cabeça. E eu peguei e falei para ele, para mim, você é um nada, porque você tem uma mulher do seu lado, uma mulher forte, né, que está querendo lutar por você e com você, e você não está dando valor. E aí ele pegou e falou que se eu passasse na frente da casa dele de novo, eu ia ver o que que era bom para tosse. E eu virei para ele e falei, bom para tosse é xarope e você não me faz medo. Então, assim, na Tenda existe muitos casos, muitos relatos. A gente tem mulheres que escolheram a vida do trabalho em domicílio, escolheram o movimento de economia solidária porque querem ficar perto dos seus filhos, querem ver os filhos crescer. Então, a gente tem que apoiar, sim, não só dentro da Tenda, no movimento de economia solidária, a gente tem vários casos, vários relatos de mulheres assim, e nas cooperativas os relatos são ainda maiores, são maiores. Obrigada, Ivanilda. Tem uma pergunta, Maria Tereza, acho, né? Só, Edileuza, é só reforçando mesmo, é isso mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que existe aí vários machistas ainda, né? E é que eu estou dizendo, nós precisamos que nossos companheiros e companheiras saibam que a gente não está sozinha. Então, se a gente está num coletivo, se a gente faz parte de um segmento, independente se está numa cooperativa, numa associação, se a gente faz parte de um movimento, defende os princípios, mas vê uma companheira sofrendo e não faz nada, então está fazendo lá o quê? Pois é. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente não sente a dor do outro, a gente vem nesse mundo para quê? Verdade. Né? Então, assim, quando a gente não sente a dor do outro, a gente não pode se sentir um ser humano. Né? Então, assim, empatia é isso, é você sentir a dor do outro, porque se você não passou nesse momento, todo mundo está apto a passar um dia. Mas não precisa você passar para poder ajudar o outro. Né? E a gente sabe que nós somos totalmente diferenciados da elite que está aí, da burguesia, né? Então, nós, mulheres, não precisa passar totalmente o que a outra mulher passou para poder defendê-la, né? Porque a gente já passa algum tipo, a gente já nasceu numa sociedade de preconceito, a gente já vem, né, mesmo dos seus antepassados, de uma sociedade machista por nós mulheres. Então, a gente não precisa passar a dor da outra, a gente só precisa saber que mesmo no nosso antepassado a gente já vem sofrendo, a gente precisa quebrar isso, né? Então, pessoal, agradeço imensamente ocupar os espaços, né? Estou aí aberto para qualquer discussão, e eu vou deixar aqui, vou dar continuidade, só que eu vou abrir a reunião na outra reunião aqui, e vou ficar atendendo nos dois aqui para a gente ver no que é que a gente pode contribuir. Mas muito obrigado, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Vânia. Tem uma Obrigado. pergunta no chat, ao seu. A Maria, acho que a Maria Tereza, ela perguntou se a gente vai nas cooperativas. Sim, a gente vai aonde chamar. A gente, tendo o tempo à disposição, dependendo do local, a gente vai sim. Então, a gente faz uma conversa online sem problema nenhum. Então, o importante é sempre atender as companheiras e os companheiros que estão aí solicitando um tempinho, uma roda de conversa sobre o tema que a gente se dispõe a realizar. E essa cartilha, como é que a gente pode ter acesso a essa cartilha, que parece boa? A cartilha está disponível no nosso site, né, virtual, no www.atendo.org. Na primeira página você já encontra ela. Tem esse modelinho para ler e também tem o modelo audiovisual para deficiente que tem deficiente visual, né? Você pode ouvir ela, né? Ou também, se você tiver um pouquinho de preguiça de ler, pode clicar lá e ouvir ela todinha. E a gente tem ela impressa que a gente também distribui nas Coloquei reuniões. o link no chat, tá, pessoal? Tá, isso Obrigada. que eu pedi, Felipe. No site, depois também, os nossos assessores aí, mandar por WhatsApp, que fica mais fácil, às vezes, para ter esse A gente link passa também. nas redes. Qualquer coisa podem chamar a gente também no WhatsApp, depois eu vou colocar no meu chat também. Pode chamar a gente no WhatsApp, estamos aí à disposição. Felipe, chat aí, dá uma lida aí, mais ou menos, porque já tem bastante coisa aqui. O que tem de novidade aí de questões?
a Cristiana Viana. Gente, tá bem? Vocês estão lendo o chat aí? Acho que hoje o bandido pegou 28 anos de cadeia por tentar... Bom, tem uma série de depoimentos, fica difícil ler no chat. Quem quiser falar, quem está escrevendo aí, também é uma oportunidade de estar compartilhando conosco. Mas, de fato, a gente, dentro das cooperativas, aí, a gente já conviveu com situações parecidas dessa que a Edileuza colocou, onde muitas vezes os companheiros não entendem o trabalho que as mulheres estão desempenhando dentro das cooperativas, se sentem muitas vezes enciumados porque elas estão deixando de fazer as coisas em casa, ou coisa parecida, ou eles estão se sentindo perdendo o controle da sua mulher, e não raras vezes acontece de ter casos de violência exatamente por conta desse protagonismo, desse crescimento que as mulheres estão tendo dentro do trabalho, né? Então, é uma realidade, acho que é um contexto que a gente precisa estar atento, nós como lideranças, e tanto homens como mulheres, que são lideranças das cooperativas. Acho que essa conversa, esse debate é muito interessante, de vez em quando, quem sabe, fazer uma roda dentro da cooperativa para discutir esses assuntos com os trabalhadores, né? As dificuldades, os desafios que eles estão enfrentando e as dificuldades que eles estão enfrentando para continuar no trabalho, né? Para se dedicar mais, muitas vezes está relacionado a isso. E conhecer um pouco esse universo. Vocês não estão sós, tem movimentos, tem organizações que atuam nesse campo e que podem dar o apoio, né? Como é o caso da Atendo. Mais alguma questão? Nós já estamos aqui em 10 horas e 16 minutos, estamos já no nosso horário de encerramento. Se não tem mais nenhuma pergunta ou nenhuma manifestação, então eu queria agradecer muito aí a Edileuza pelo depoimento, por trazer para nós essa experiência. Dizer que as cooperativas aqui, elas estão, eu espero, tenho a expectativa que elas possam levar esse tema e essa sensibilização que tivemos hoje para a realidade dentro das cooperativas. E é um debate que continua, a gente vai tentar colocar aqui na nossa plataforma, sempre que tiver alguma novidade em termos de discussões sobre esse assunto, a gente vai estar compartilhando aqui dentro da nossa plataforma do Ser Mais. Eu queria agradecer a todos. Estamos preparando um próximo encontro, quem sabe, em início de março, e nós vamos estar trazendo aqui uma experiência, provavelmente é o que nós estamos pensando, uma experiência de uma cooperativa e de uma parceria que tem sido bem sucedida para compartilhar com todo mundo, tá? Depois a gente manda essa notícia pelos nossos canais aí de comunicação. Tem alguém no ar? Eu quero pedir desculpas aqui, que eu estou com um hóspede aqui na minha casa, não sei se vocês têm ouvido um latido toda hora quando eu estou falando. Acabei recebendo um hóspede, ó. E Normal. a minha filha deixou um hóspede aqui, eu acho que ele acha que é um ser humano. Quer participar da reunião. E ele se empoderou e eu estou tentando saber como é que eu me empodero de novo, porque está difícil aqui. Ele tomou conta da casa. E ele é muito grandão. Mas, então, agradeço a presença de todos. Oi, Denise? Sim, é só para... Eu não falei o tempo que eu estava querendo ouvir, né? Todas aí, né? E todos nessa contribuição para o debate, né? Mas eu gostaria de pedir, inclusive, né? Que todas, né? E todos ajudem em situação de violência. Às vezes nem sempre é da nossa competência, né? Técnica, enfim, resolver situações como essa, mas nós somos mulheres e sabemos do que nós sofremos só por sermos mulheres na sociedade, como bem foi falado durante todo o debate. Então, a gente presencia casos de violência, não só física, mas violência psicológica, né, de degradação da mulher só pelo fato dela estar desempenhando uma função que muitas vezes para alguns homens machistas, né, tá querendo ganhar mais ou ser mais.
Então, a gente tem que desconstruir no ambiente de trabalho, principalmente nas cooperativas, né, que a gente ainda vê algumas situações acontecendo, por isso que, né, que a gente trouxe essa discussão para todas as cooperativas. A Copimar está falando aqui, muito importante, necessário esse debate, porque a gente que está dentro das unidades de triagem, né, dentro dos espaços que sempre tem mulheres ali na luta, né, como todos os outros, mas a gente consegue identificar algumas mudanças muito importantes. A gente tem contribuição nessas mudanças quando a gente traz um debate como esse aqui, né, tão importante, quando a gente está na base lá discutindo, levando outras dimensões, né, em relação a essa situação que vem acontecendo, né? Todo mundo sabe, porque se eu for fazer uma pergunta aqui, quantas mulheres já sofreram algum tipo de violência, praticamente vai ser aí 100%, né? 100% de mulheres, ou 90% a 100% que já sofreu algum tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, e até por colegas de trabalho, né? Por colegas de trabalho que muitas vezes nem entendem que está cometendo, ou se está, né, permanece cometendo outros tipos de violência. Então, eu agradeço muito a participação da nossa colega aqui, né, e as meninas daqui de Alagoas, lá de Salvador, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né, que está nessa luta, sabem o quanto é importante esse debate, porque os homens vão nos ajudar, são parceiros, né, fazem parte do processo, mas nós sentimos na pele o que é ser descredibilizada só por ser mulher, né, só por sermos mulheres. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Renise. Bom, pessoal, então é isso. Obrigada Tá? pelo Eu acho que comentário. é um tema muito importante. A gente tem falado muito de racismo estrutural, mas tem aí um machismo estrutural, né, que muitas vezes mulheres e homens acabam nessa armadilha e não se dando conta, ou nas palavras, ou nas expressões, ou na piadinha, ou nas práticas, muitas vezes, né, que tem, a gente está cometendo, e nós precisamos, cometendo esse erro de estar reproduzindo esse machismo que é muito enraizado na nossa sociedade. E faz parte do nosso trabalho de um projeto coletivo trabalhar esse tema com muita seriedade. Então, eu desafio aí todas as lideranças a levar esse debate para dentro das cooperativas, a fazer uma roda com todos os homens e mulheres dentro da cooperativa para discutir essa questão, né? A questão do trabalho, a questão do empoderamento feminino, a questão do reconhecimento de tudo que hoje as mulheres fazem para construir uma sociedade melhor, uma qualidade de vida melhor para a família, para a comunidade e para o país. Então, muito obrigado, Edileuza, por ter trazido para nós a tua experiência. E nós vamos estar também deixando aí todas as referências da Edileuza para quem quiser continuar essa conversa ou fazer algum contato, poder ter conectado aí com esse movimento todo. Um abraço a todos. Obrigada, Alceu. Obrigada. E quem quiser seguir também no Instagram, a gente está lá, só digitar Atendo, vai achar lá nossas páginas. Vai ser muito bom ter vocês aí como nossos seguidores, para a gente dialogar, né? E faço minhas as suas palavras finais. E uma coisinha, assim, só para dar um pouquinho mais de contribuição, é legal que as pessoas também discutam o empoderamento da mulher nos movimentos sociais. É muito importante as mulheres estarem sempre ali, sempre se mobilizando, trazendo a importância de todos os diálogos para dentro das suas cooperativas, para dentro das suas casas. E se assim conseguir, né, junto aos seus companheiros, ou até mesmo sozinhas, mas junto aos familiares, levar para as amigas, para as companheiras, para quem for, toda essa informação, porque a gente precisa cada vez mais empoderar essas mulheres, e os homens não precisam ficar com medo, né? A gente precisa ter mulheres cada vez mais independentes desse machismo estrutural que a gente tem visto muito crescendo aí. Obrigada. Um abraço, então, pessoal. Tchau, Bom tchau. dia, bom trabalho, bom final de semana aí para todos. Tchau. Bom dia, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Parabéns pelo momento.